Diretamente de Porto Alegre para o mundo, estamos dando início a mais um programa Integração Global, através do canal 6 da NET, do canal 6 da NET Digital, também da rede mundial por meio da PoaTV.net, da PoaTV.tv e da PoaTV.org. Vários canais de acesso para você acompanhar a nossa programação com exclusividade total, agora também no seu celular. Anote aí o endereço que está aparecendo no rodapé do vídeo, você acessa lá e confere toda a nossa programação. Mais uma vez repetindo, PoaTV.net, PoaTV.tv e PoaTV.org. E o nosso telefone para você começar a interagir, encaminhar as sugestões de pauta para o programa. É o 3023 47 25, DDD 51 aqui de Porto Alegre, e o nosso e-mail, para você escrever lá e também interagir com a nossa programação. integraçãoglobal@pop.com.br, sem o cedilho, sem o tio, é claro, para facilitar o acesso e chegar tranquilamente até a nossa produção. Então, além das entrevistas exclusivas, você vai poder acompanhar... Em termos de modificação na lei, permanece aquela questão do pagamento do valor do salário mínimo, férias, 13º, essas questões todas permanecem novas. O que aconteceu de novo? O que modifica que as pessoas têm que cuidar no contrato de trabalho na fixação, tá? Das inovações que vieram, a primeira é a questão da carga horária semanal de 44 horas, 8 horas diárias. Tá? Veio essa previsão. Na superação das 8 horas diárias, a previsão também de hora extra, pagamento de hora extra, com adicional de 50% do valor normal, que era uma questão que antes não tinha essa convite para você manter a sintonia, estamos preparando mais um programa especial com muitas informações, notícias e entrevistas exclusivas que você não pode perder. Quero lembrar que estamos aqui no Centro Espanhol e dizer que o Centro Espanhol coloca à disposição da nossa comunidade seus salões para festas e eventos. Anote aí o endereço para você conferir e conhecer em loco toda a infraestrutura do Centro Espanhol. Travessa Sul, número 102, esquina com a Rua Portugal, no bairro Higienópolis, aqui em Porto Alegre. E o telefone para você fazer contato com a Secretaria é o 3342-5990, DDD 51, aqui de Porto Alegre. Então, continue ligado que no instante só a gente volta. O Instituto do Câncer Infantil tem trabalhado muito para assegurar e melhorar a saúde da criança e do adolescente com câncer por meio de parcerias, assistência, pesquisa e mobilização social. Uma realidade que tem a parceria do Hospital de Clínicas de Porto Alegre na conquista de maiores índices de cura. Muita gente já vestiu essa camiseta e corre pela vida. Hoje estamos aqui para agradecer e dizer que você pode continuar ajudando as nossas crianças. Dê uma olhadinha no nosso site. Contamos com você. Você faz toda a diferença. Estamos recebendo novamente dentro do programa o Dr. Eduardo Conrad, advogado, participa conosco aqui justamente para trazer informações sobre essa nova lei das empregadas domésticas, a PEC 72 de 2013, aprovada recentemente em abril, dia 13 de abril, e, é claro, vai trazer aí uma série de detalhes importantes, porque, evidentemente, sempre surgem dúvidas, e essas dúvidas são esclarecidas dentro do nosso programa. A gente sempre procura colocar à disposição para prestar esse serviço de utilidade pública. Tudo bom, doutor Eduardo? Tudo bem, eu gostaria de agradecer novamente o convite, é uma satisfação estar aqui presente, conversar novamente com o pessoal de casa, até de um assunto que outra vez a gente tinha conversado, que é o domésticos e diaristas, principalmente agora os domésticos.
e também esclarecer algumas dúvidas que o pessoal de casa normalmente tem, que surgiram aí com a aprovação dessa modificação dos direitos dos empregados domésticos. Muito bem, realmente tem situações bem interessantes aí, pontuais, que a gente quer tirar as dúvidas e, evidentemente, sempre com relação àquela situação maior que é a contratação, porque ela modifica hoje, inclusive, na sua estrutura. Eu gostaria que o senhor começasse explicando, assim, um novo modelo de contratação. Na verdade, o primeiro momento eu gostaria até de deixar novamente clara a distinção entre empregado doméstico e diarista. Então, empregado doméstico é aquela pessoa que trabalha pelo menos 3 vezes por semana, no âmbito familiar, prestando um serviço para a família ali sem fins lucrativos, ou seja, no âmbito da família, serviços relativamente da casa, sem nenhum fim lucrativo para o empregador. Então, com a subordinação dele, ou seja, fixados os dias e os horários de trabalho. Enquanto a partir do diarista ainda permanece válida essa previsão, que é a questão de pessoas que trabalham pelo menos até no máximo 2 vezes por semana, prestam serviços ao seu, vamos dizer assim, a sua decisão. Eles estabelecem ali o horário que vão cumprir, são contratados tão somente para fazer aquela prestação de serviço, normalmente a faxina, mas não tem uma carga horária definitiva, assim, o horário a ser cumprido, e o empregador tão somente contrata o serviço de faxina sem estipular ordens ou regras. Tá? Questão da contratação, é importante deixar tudo firmado em contrato, né? Então formalizar entre as partes um contrato que tenha toda a previsão da jornada de trabalho, o horário de começo, o horário do fim, o intervalo, que é uma das inovações que foram trazidas pela lei, a questão da jornada de trabalho, ficar tudo formalizado em um contrato. Tá? O que temos de modificação na lei? Permanece aquela questão do pagamento do valor do salário mínimo, férias, 13º, essas questões todas permanecem novas. O que aconteceu de novo? O que modifica que as pessoas têm que cuidar no contrato de trabalho na fixação? Tá? Das inovações que vieram, a primeira é a questão da carga horária semanal de 44 horas, 8 horas diárias. Tá? Veio essa previsão. Na superação das 8 horas diárias, a previsão também de hora extra, pagamento de hora extra, com um adicional de 50% do valor normal, né, que era uma questão que antes não tinha essa previsão. Essas duas questões que eu mencionei agora já estão com aplicação imediata, ou seja, as pessoas já têm que cuidar de agora em diante na contratação, e os contratos também, que já estavam em vigência, têm que observar essa questão. Tá? Algumas questões que foram aprovadas ainda vão demandar uma regulamentação do governo. Nós temos aí 30 dias e uma previsão de 90 dias para fazer a regulamentação, que é a questão do FGTS, que até então nós tínhamos uma faculdade e passa a ser uma obrigação do empregador, tá? Mas que isso ainda vai demandar uma regulamentação pelo governo, de a forma de recolhimento, as espécie de recolhimento. A questão de que passa a ter também a multa do FGTS agora numa rescisão, que também vai ter uma regulamentação. Adicional noturno também nós não temos ainda uma previsão de qual vai ser o adicional noturno, tá? Que é aquele acréscimo que é pago na hora normal para as pessoas que trabalham entre as 22 horas de um dia e as 5 horas da manhã do outro dia, né? Então são questões que ainda vão ser estabelecidas pelo governo. A mesma questão, né, do seguro-desemprego, também, quando for feita a demissão, né, e ligada às famílias aí mais de baixa renda, a questão do salário família e também da creche, auxílio creche, que também vai vir uma regulamentação. Na verdade, houve uma certa equiparação. Agora, com algumas distinções, evidentemente, que agora nós vamos entrar nesses particulares também, até para o pessoal que está ligado aí com a gente, né? Sempre surgem dúvidas nesse sentido, a gente tem uma série delas aí já listadas e, claro, a gente quer contar com a sua colaboração para esses esclarecimentos. Inclusive, quero aproveitar e já colocar no rodapé do vídeo o nosso telefone, o nosso e-mail para os seus questionamentos. O telefone é o 30 23 47 25, DDD 51, aqui de Porto Alegre, e nosso e-mail, alodoutor@ig.com.br. Então, uma das coisas que realmente tem causado a maior polêmica é a situação, por exemplo, das horas extras, para configurar isso e de que maneira efetivamente vai ser comprovada essa situação. Essa é uma questão bastante controvertida mesmo, que gera dúvida, porque a previsão legal é a questão da jornada de 44 horas semanais com uma limitação de 8 horas diárias. Tá? Mas prevalece também aquela possibilidade de uma jornada de até 10 horas diárias, com o acréscimo de hora extra de 50%, não nessas duas que ultrapassam. A questão do controle de jornada vai ser uma questão bem pontual a ser
na verdade, formalizada no contrato e combinada entre empregador e empregado. Porque hoje nós temos uma obrigação do controle de jornada eletrônica, por exemplo, para quem tenha mais de 10 empregados, o que normalmente não acontece com o empregado doméstico, que é uma diarista, uma empregada, uma babá, uma cuidadora de idosos, enfim. Então, o ideal é que se fixe em contrato a jornada, horário de entrada, o intervalo, lembrando que o intervalo nas jornadas de até 6 horas é 15 minutos e nas jornadas de entre 6 horas e 8 horas diárias é de pelo menos 1 hora e no máximo de 2, sendo obrigatório. Então, às vezes as pessoas não querem cumprir o intervalo para sair um pouco mais cedo. Isso não é possível, tem que ser formalizado no contrato, tem que ser combinado entre empregador e empregado, sob pena de configurar hora extra. Então, numa jornada normal, ao que exceder a 8ª hora diária, teria que ser feito um pagamento, então, da hora extra com um adicional de 50% do valor da hora normal. Tá? O que tem a possibilidade também, a lei trouxe a possibilidade de uma compensação da jornada, por exemplo, das 4 horas de sábado, porque se tem as 44 horas semanais, com a ideia de 8 horas de segunda a sexta e as 4 horas do sábado. Então, se tem uma possibilidade de fazer essa compensação, por exemplo, das 4 horas do sábado para dentro da jornada semanal de segunda a sexta, que tem até, pelo texto da norma, a necessidade de um acordo coletivo, tá? Ou convenção coletiva. No entanto, o próprio Ministério do Trabalho e Emprego, tem uma cartilha no site deles, que diz que há a possibilidade da compensação dessas 4 horas ao longo da jornada. Por exemplo, então eu posso estabelecer que um novo funcionário venha trabalhar 8 horas, que a gente chama, num dos regimes de compensação, ou seja, 8 horas e 48 minutos diários, de segunda a sexta, compensando as 4 do sábado. Ou então, uma outra hipótese aí, 9 horas de segunda a quinta, 8 horas na sexta. Tá? Nessa situação que ficar pactuado em contrato de que pode fazer compensação do sábado, não haveria hora extra. Mas, se não tem essa pactação, se ultrapassa 8 horas, o que exceder ali será pago como hora extra com um adicional de 50%. Bom, estamos aqui conversando, doutor Eduardo Conrad, trazendo informações hoje sobre a nova lei dos empregados domésticos, evidentemente, né, trazendo aí também informações sobre as situações e peculiaridades, né, de cada caso, que realmente tem distinções importantes, inclusive com relação àquelas pessoas que dormem no emprego. Como é que vai ser tratada essa situação? O importante, assim, normalmente as pessoas que dormem no emprego, elas tinham até então um trabalho direto, né? Deve ser observado a questão das 8 horas, como já falado antes, mas naquelas hipóteses em que as pessoas dormem no emprego e ficam à disponibilidade do empregador, por exemplo, no meio da noite ter que acordar para prestar uma assessoria de alguma questão, pode-se configurar o que a gente chama de sobreaviso, horário de sobreaviso, ou seja, ela não está trabalhando, mas está à disponibilidade do empregador. Então, ela receberia valor equivalente à metade da hora normal, mesmo que não preste serviço. Só estando ali à disposição, ela já tem direito a esse adicional. Muito bem. E as questões do Fundo de Garantia? O senhor disse que ainda está sendo tratado essa questão, né? Mas isso se encaminha na mesma configuração tradicional? Até isso é uma questão bem controvertida entre o próprio... Tem colegas que defendem, por exemplo, que a obrigação já está vigente. Porque a gente tinha uma disponibilidade do empregador antes, a faculdade dele de recolher ou não. Com a nova lei, se tornou obrigatório. Então, a princípio, permanece aquela questão dos 8% do depósito. O que vai ser regulamentado pelo governo agora é a questão da multa na rescisão, porque o normal é 40% para os empregadores, mas se está discutindo esse patamar, até com uma possibilidade de redução, mas principalmente a forma de recolhimento. Já tem uma forma, mas o que o governo pretende para evitar até as emissões e a dificuldade no recolhimento dos empregadores que não têm esse costume, porque não tinha até então, é uma possibilidade de facilitação. Então, o que provavelmente deve acontecer é uma aprovação de um recolhimento conjunto das contribuições sociais com o FGTS, sempre no patamar de 8% do salário, então, do empregado. E uma certa transição também, porque, na verdade, claro, existe uma lei nova, adaptações a serem feitas, até porque a tradição era outra, no caso, né, e, de fato, difere bastante. E nas questões, o senhor falou agora na questão da demissional, né? Isso. Nas questões demissionais, como é que está se tratando esse particular, como existe agora essa diferença, né, dentro das equiparações, isso. Existem as multas que o senhor colocou aí, existem outras situações. Para configurar isso, de que forma tem que ser feito o distrato, no caso? Na verdade, o contrato de até 1 ano, ele pode ser feito o distrato entre as pessoas. A partir do ano, o ideal que se tenha é a homologação pelo sindicato da categoria. Tá? O que está sendo assegurado hoje, já vinha sendo assegurado, é a questão
do aviso prévio, 13º proporcional, férias proporcionais vencidas. O que se acrescentou foi a questão do FGTS, então que vai ter a multa, né, sobre o depósito feito, e a questão do seguro-desemprego. Antes também era só para aqueles empregados que tinham, o empregador fazia o recolhimento do FGTS, e com a obrigatoriedade do FGTS, todos vão ter direito também ao seguro-desemprego. Tá? O seguro-desemprego ainda não foi regulamentado, e então vai ser regulamentada a questão de parcelas, mas via de regra é para as pessoas que tiveram nos últimos 24 meses, 15 meses de recolhimento de FGTS. Como veio essa alteração agora, por isso que tem essa regulamentação que vai surgir daqui a alguns dias, que o governo está estudando, na questão, por exemplo, do seguro-desemprego, que vai ser alcançado a todos os trabalhadores. Muito bem, tem distinções aí, situações ainda a serem, na verdade, administradas, né? E, é claro, observando a questão da transição também, que é importante para que as coisas corram de uma maneira mais tranquila também. Exatamente. Na verdade, houve um avanço, né, para os empregados domésticos nessa questão legal aqui da PEC 72, de fato, veio, inclusive, corroborar com uma situação que, de certa forma, a sociedade já vinha praticando, né? Então, hoje, mais dentro da lei, vamos dizer, da sua consolidação, que vai se encaminhar dessa forma, eu lhe pergunto assim, na sua avaliação, o que o senhor poderia dizer assim com relação a essa introdução e, evidentemente, os reflexos disso tudo? Eu acho que, sem dúvida, é um avanço, até porque, de certa forma, foi equiparado aos demais trabalhadores. Eu acho que é uma situação que deveria ser revista pelos legisladores, porque a gente tinha uma situação de trabalhadores que trabalhavam sem jornada fixa, sempre à disposição. Eu acho que é importante a gente sempre ter essa regulamentação de uma carga horária máxima, de uma proteção ao trabalhador, tanto é que a previsão também, inclusive, quanto a acidente de trabalho. Então, toda uma norma de proteção ao trabalhador que, na verdade, não deixa de ser um trabalhador como outro qualquer. Então, eu vejo como um avanço. O meu único receio, e que já se viu aí na prática, a questão de muita gente ter demitido as empregadas domésticas que tinham até então, com medo dessa inovação, com a incerteza, que possa gerar uma modificação das empregadas domésticas para diarista, aumentar a questão da diarista para não ter essa vinculação, mas no campo dos empregados domésticos eu não tenho dúvida de que foi um avanço. E na questão das diaristas, o senhor fez uma observação que eu gostaria que o senhor, mais uma vez, trouxesse à tona aqui, porque são situações que realmente se colocam no dia a dia, essa substituição mais ou menos tem se processado, como o senhor bem colocou aqui. Mas no sentido das diaristas, existem limites também, existem já jurisprudências adotadas, né, e um certo entendimento com relação à diferenciação entre diarista e empregada doméstica, que o senhor relatou no início, mas eu gostaria que o senhor desse uma reforçada nisso. O que se tem definido para considerar empregado doméstico, tem que ter mais de 3 dias por semana. Então, mais 3 dias que eu fui lá numa residência prestar um serviço no âmbito domiciliar, eu vou ser considerado empregado doméstico. Outra questão que diferencia também é que a gente chama de subordinação, ou seja, o empregador dá ordens. Eu quero que hoje tu faça tal coisa, eu quero que hoje tu limpe, por exemplo, o pátio, eu quero que hoje tu faça a limpeza de determinada parte da casa. Se for mais de 3 dias ou tiver essa subordinação, tu vai começar o teu trabalho tal hora, terás um intervalo tal momento, e sairás do emprego, do trabalho tal hora para retornar à tua casa, nós temos um empregado doméstico, porque nós temos mais de 3 dias a semana e nós temos também a subordinação, ou seja, a ordem. O que é o diarista? O diarista se tem na jurisprudência o entendimento que a pessoa que vai no máximo 2 vezes por semana. Aí aquela questão assim, eu contrato a pessoa para fazer, por exemplo, uma faxina na minha casa, ela vai estipular, olha, na sexta, ela vai dizer, eu vou na sua casa na sexta-feira, mas eu não vou ter o controle, por exemplo, de quando é que ela vai entrar, quando é que ela vai sair, quanto tempo ela vai levar para fazer o trabalho que eu contratei ela, e eu também não darei ordens, eu quero que faça tal questão dentro da minha casa. Eu só simplesmente faço a contratação, por exemplo, da faxina, a pessoa vai lá, na sexta-feira eu vou retornar para a minha residência, se eu não estiver lá, ela vai estar lá a faxina pronta, eu contratei aquele serviço. Mas não tem essa subordinação de horário e de regras, e no máximo 2 vezes por semana. Seria uma prestação de serviço autônomo, na verdade, Exatamente. Que parando mais ou menos para dar um entendimento nessa situação. Exatamente. E evidentemente respeitando, até porque passando disso aí gera o vínculo empregatício que o senhor aqui colocou. Exatamente. Realmente tem situações bem características aí e as dúvidas ficam muito em cima dessas questões todas, porque na verdade o maior debate está sendo, e a gente tem ouvido muito falar,
do risco, na verdade, do patrimônio ser comprometido em função dessas situações de uma demanda trabalhista e coisas do gênero que a gente sabe que pode acontecer, e justamente em função disso a gente está tentando assim já levar algumas informações a mais, justamente para que o pessoal tenha, né, essa ciência, essas informações todas para tranquilamente fazer as contratações e obedecer aquelas regras normais, eventuais, que fogem daquela situação, né, da caracterização, né, do empregado doméstico, diferindo então da questão da diarista. Bom, nós estamos aqui chegando agora aos minutinhos finais, né, da nossa entrevista, agradecendo, né, mais uma vez a sua presença dentro do programa, mas eu gostaria, antes disso, que o senhor fizesse as suas considerações finais e colocasse dentro delas, evidentemente, aquilo que o senhor julga importante, inclusive considerar aí, inclusive como dica para o pessoal que está ligado com a gente, sejam empregados e patrões, porque essa relação tem que ser harmoniosa. Exatamente. Eu gostaria então de agradecer novamente o convite de estar aqui conversando com o pessoal de casa. Bom, o que eu gostaria de considerações finais é ressaltar novamente que eu acho que foi um avanço a aprovação dessas medidas, a importância de fazer uma contratação de forma formal, ou seja, com um contrato entre as partes, a questão relevante também das pessoas terem um tratamento e uma convivência harmoniosa, que nem foi ressaltado aqui entre empregador e empregado, e os cuidados que eu ressalto é a questão principalmente da carga horária, né, que isso vai demandar muita discussão de repente na questão da hora extra. Então, formalizar aí com o seu empregado, olha, vai começar tal hora, vai ter um intervalo de 15 ou de 1 hora ou 2 horas, enfim, de tal a tal momento, e vai terminar a jornada de trabalho a tal hora, onde terás, então, a possibilidade de retornar para casa. Ficar isso de forma bem clara entre as partes, o próprio empregado também ter a consciência de que ele tem que obedecer essas regras também, que na verdade são uma proteção para ele. Então, por exemplo, a questão do intervalo, muita gente não quer cumprir, mas é uma proteção até para o próprio descanso dele, para ele poder voltar de uma forma mais atenta ao emprego, evitando, por exemplo, acidentes de trabalho. Então, por isso que é importante ter esse descanso entre a jornada. A questão que eu deixo mais clara é isso, e ficar atento a essas novas aprovações do governo aí, porque a gente tem essa questão. Jornada e carga horária hoje já estão vigentes, a partir da aprovação então de 3 de abril, que a gente já deve observar, e essas novas questões, questão do FGTS, por exemplo, a partir do momento que o governo tiver uma definição do assunto, vai passar a valer. Então as pessoas vão poder exigir. Então ficar atento a essas inovações que são amplamente divulgadas aí, e assim, a partir do momento que tiver uma regulamentação, botá-las em prática para evitar uma futura demanda trabalhista nesse sentido. E eu acho que é importante ressaltar ao final também a questão, uma das dúvidas que o pessoal tem, a questão dos custos com hospedagem, com alimentação e com vestuário dos empregados domésticos. Tá? Isso não teve modificação com a lei, porque já havia anteriormente uma vedação de qualquer tipo de desconto. Então, as despesas são por conta do empregador, exceto a única previsão legal que permite é se o empregado não as despesas com hospedagem sejam de local diverso da prestação de serviço, ou seja, ele tem o custo de hospedagem fora da casa onde o empregado doméstico presta serviço, mas porém essa situação também tem que ser pactuada em contrato. Se não tiver essa previsão, não há qualquer forma de desconto então das verbas e dessas despesas com vestuário, alimentação e habitação do empregado doméstico. E colocar à disposição aí pelos meios que tem aí de contato com o próprio programa, para eventualmente alguma dúvida que ficou, estou à disposição aí para fazer o esclarecimento necessário. Muito bem, vamos agradecer mais uma vez aqui a participação do Dr. Eduardo Conrad, advogado, trazendo aí informações sobre essa nova lei. Ele tem especialização nessa área, inclusive, trabalha e dá atendimento aí aos empregados domésticos e tem todo um trabalho direcionado nesse sentido. E, evidentemente, quero colocar também um telefone aí para contato, surgindo mais dúvidas, você pode ligar para ele também. O telefone é o 3307-5081, o DDD 51, aqui de Porto Alegre. Então, você que está ligado, fica aquele convite especial para manter a sintonia, que num instante só a gente volta.
faz nada. Criminosos condenados vivem em liberdade. E ninguém faz nada. Enquanto isso, o projeto de revisão da legislação penal aguarda no Congresso para ser votado. Chega de braços cruzados. Acesse o site e veja como pressionar o seu deputado. Quero me dirigir especialmente a você que está aí sintonizado, acompanhando o programa Integração Global. Nosso muito obrigado pela sua audiência, pelos seus telefonemas, pelos seus e-mails, pelo seu carinho especial de estar prestigiando aí toda a nossa programação. É um programa que está sempre voltado aí às questões que interessam, né, a nossa comunidade, a nossa sociedade, e sempre com aquele compromisso público de levar a informação e com responsabilidade. Quero lembrar que o programa termina, mas você pode continuar mantendo contato com a nossa produção, bastando ligar para o telefone que aparece no rodapé do vídeo, o 30 23 47 25, DDD 51, aqui de Porto Alegre, ou então escrever para o nosso e-mail, integraçãoglobal@pop.com.br, como está no rodapé do vídeo. Então, nosso muito obrigado a todos e até o próximo programa. Muito já foi feito. Mas ainda há muito a se fazer. Unicórnios. Todo mundo merece ver a vida. Iniciativa Hospital Banco de Olhos de Porto Alegre. Quem tem mais de 65 anos não pode. Quem tem menos de 18 anos não pode. Mulheres grávidas não podem. Diabéticos não podem. Quem já teve hepatite não pode. Quem tem tatuagem recente não pode. E você, qual o seu motivo para continuar de braços cruzados e não ir doar sangue? Seja um doador. Uma campanha do Banco de Sangue do HPS.